Muito bem, gente. Que bom a gente estar junto aqui. É sempre uma alegria. Sempre uma alegria podermos trocar essa energia um com o outro. Isso faz a minha semana... Faz eu conseguir chegar até o final da semana. Então, obrigado por todo mundo que está aqui. É uma bênção caminhar com vocês no Evangelho, conspirar coisas boas para o nosso próximo. É isso que move o nosso coração. Pastora, você quer vir aqui na frente? Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Boa noite para a galera que está assistindo a gente nas redes sociais. E aqui é um espaço onde a gente compartilha risadas, né? A gente sorri muito aqui. Para vocês que não conhecem a Rizoma, a comunidade Rizoma é uma comunidade de fé que a gente sorri muito, a gente gargalha, a gente fala nossas piadas, a gente se diverte uns com os outros. É nítido quando a gente chega aqui nos momentos, né, anteriores ao culto, onde a gente fica ali conversando, comendo alguma coisinha que cada um sempre traz para poder colaborar com a mesa. A gente percebe que a gente curte, tá muito, né, uns com os outros. E isso é presente de Deus, isso é presença de Deus. Mas hoje o meu convite aqui é para a gente, enquanto comunidade de fé, para que a gente se entristeça junto, para que a gente não reconheça isso aqui apenas como um espaço para a gente acalentar os nossos corações, amenizar as nossas angústias e sairmos daqui ótimos, como se a gente estivesse anestesiado de alguma dor que a gente estivesse sentindo. Amém. Eu convido aqui as minhas irmãs e aos meus irmãos e a vocês que acompanham depois pela internet, para que a gente fique triste juntos, para que a gente embargue a voz junto, para que a gente sinta angústia junto, para que a gente sinta a nossa carne tremer junto, para que tenha um momento em que a gente comungue a dor e a tristeza. Porque a gente vive num município, né, para quem não sabe, a gente está no município do Rio de Janeiro, um dos municípios de maior letalidade, né, do Brasil. E maior letalidade de pessoas, mais especificamente de juventudes negras, localizadas dentro de territórios periféricos e dentro de territórios de favela. E eu, nesses meus 22 anos, né, de caminhada enquanto uma pessoa negra, que se reconhece enquanto uma pessoa negra e que reconhece os impactos de ser uma pessoa negra nesse município letal, nesse município violento, que produz políticas de morte, eu já perdi as contas de quantas vezes eu estive ao lado de mulheres mães, de mulheres de família, de famílias no modo geral, que perderam seus filhos assassinados pelo Estado. Eu não estou falando de filhos que sofreram uma dura policial violenta, eu não estou falando de filhos que foram humilhados nos seus trabalhos, nos seus subempregos, normalmente nos seus subempregos. Eu estou falando de mulheres mães que tiveram seus filhos assassinados, e eu não sei se alguém daqui está aqui sentado no banco dessa igreja, sentado nos bancos dessa igreja, e de vocês que estão aí vendo a gente pela internet, se vocês já viram um corpo depois que tomou um tiro de 12. É uma das coisas mais absurdas que você pode ver, porque arrebenta o corpo todo. Arrebenta o corpo todo. Um tiro de 12, quando atravessa uma pessoa, arrebenta a pessoa toda. E hoje, mais uma mãe teve seu filho, um menino chamado Eros. Eu digo menino porque é a idade do meu filho. O Eros é um jovem morador, que não é mais morador de Santa Marta, porque ele está morto. Ele é um jovem de 24 anos, que deixou um filho de 2 aninhos de idade, deixou uma mãe cardiopata. A mãe dele é uma mulher chamada Mônica.
ela vive com o coração dela com capacidade só de 50%, o coração dela não funciona direito. E me chamou muito a atenção quando eu soube dessa notícia lá, hoje no Santo Amaro, né, que teve um ato em desagravo dessa morte violenta. Eu lembrei muito do meu pastor Gustavo, que é um homem também cardiopata, é um homem que vive, que faz as lutas que faz, que encampa as lutas que acampa, porém com uma condição de cardiopatia séria e severa. E que talvez ele, se pensasse de forma egoísta, ele teria razão de falar: eu não vou me meter nas lutas e nas brigas que eu me meto, porque meu coração não funciona bem. Seria justificável esse egoísmo, vamos dizer assim, que na verdade não é um egoísmo, é uma autopreservação, e no entanto ele encampa lutas e está diante aí de tantas frentes por conta do Evangelho de Cristo. Amém. E quando eu conheci essa mulher hoje, tive a oportunidade de vê-la e vi essa mulher falando que ela estava há 13 dias numa UTI por conta da sua condição, né, de uma pessoa cardiopata, e quando ela sai, uma semana depois, o filho dela é assassinado. Não tem como a nossa igreja entoar cânticos de alegria no dia de hoje, porque Jesus Cristo de Nazaré hoje estava presente naquele ato, como esteve presente, né, nessa sexta-feira, que foi o dia que esse rapaz foi assassinado por uma operação ilegal que aconteceu dentro daquela comunidade. Jesus estava lá naquela comunidade quando aquele povo começou o corre-corre. E se uma pessoa só foi assassinada, é porque o Espírito Santo do Senhor guardou os outros corpos, porque senão a mortandade certamente seria maior. A nossa igreja tem compromisso com o Evangelho do Cristo libertador, do Cristo que tem lado, o Cristo que chora ao lado dessa mãe. Então a nossa igreja precisa chorar junto com essa família. Amém. E eu queria convidar a gente agora a ficar de pé, e se a gente pudesse se aproximar uns dos outros, dar as mãos, ficar perto, se abraçar, se aninhar um nos braços do outro e clamar pelo sangue do Calvário, o sangue do Cordeiro que verteu vida, porque quando Jesus Cristo foi assassinado pelo Império Romano, ele morreu para que a gente tivesse vida em abundância. E a vida em abundância se coloca contra esse Estado genocida que assassina pessoas por conta do lugar que elas moram, por conta da cor da pele delas e por conta da sua origem empobrecida. Então, eu queria que a gente agora juntos orássemos pela vida dessa mãe chamada Mônica, que perdeu um filho. Eu tenho um filho, gente. Eu tenho um filho de 25 anos, eu tenho um filho de 23 anos, eu tenho uma filha de 24 anos. Vocês sabem que eu fiz adoção tardia, meus filhos estão na fila de execução desse Estado. Não tem um dia que eu não pense que meus filhos possam ser assassinados por um policial que olhe para eles e ache que eles são bandidos, só porque eles são pessoas negras. A gente aqui dentro dessa nossa comunidade de fé tem pessoas que são oriundas de favela. A gente aqui sabe, tem pessoas aqui nessa comunidade de fé que vivem na pele o que é não poder sair de casa porque sabe que pode tomar um tiro, ou pode tomar um tapa na cara, pode tomar um esculacho que não tem precedente dentro das comunidades que a gente mora. A gente vive aqui ao lado de pessoas que às vezes não podem sair das suas casas porque têm medo de serem assassinadas. E Jesus não tem relação com esse Estado genocida. Jesus tem relação com a vida. Então vamos clamar por vida.
tanto na favela do Santo Amaro, na favela da Rocinha, em Antares, em Senador Camará, aqui no Cantagalo, Pavãozinho, Babilônia, todas as favelas do município do Rio de Janeiro. Vamos clamar por justiça e vamos clamar, sobretudo, para que hoje, pelo menos hoje, haja consolo no coração dessa mulher e das tantas mulheres que perderam seus filhos. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, que ama a gente com amor de mãe, acolha o nosso clamor, em nome de Jesus. Nesse momento a tua igreja chora junto daqueles que choram, porque esse é o ordenamento da tua palavra. Não faz sentido a gente fingir que não tem nada acontecendo enquanto a gente está vivendo num município, a gente está vivendo num estado que está entregue a uma política de morte, a uma política que tem relação com destruição e sobrecarrega pessoas que principalmente estão dentro de territórios periféricos e favelados. A gente ouve falar nos noticiários de televisão, a gente ouve falar sobre a dor das pessoas faveladas nas redes sociais, mas as pessoas faveladas estão sentindo dor agora, nesse momento. Então nós te pedimos, Senhor, acolhe o clamor da tua igreja e vá agora, Senhor, nesse exato momento. Nós precisamos da tua interferência agora nesse território. A gente precisa da tua interferência nesse momento, em cada beco, em cada viela daquele território. E, sobretudo, Senhor, guarda aquele povo da retaliação de uma instituição que é violenta com pessoas que mais precisariam de cuidados. Senhor, nesse momento nós clamamos pela vida da irmã Mônica, a mãe do menino Eros. Cuida do coração dessa mãe. Cuida do coração dessa mulher. Está sem brilho no olhar, essa mulher. Ela não consegue andar sem pessoas estarem amparando ela. Ela não consegue respirar direito, ela está hiperventilando de tanta ansiedade. Ela está com o corpo completamente curvo por conta das dores que ela está sentindo, porque o sofrimento dela já escorreu para o corpo. Ela não consegue tocar direito o próprio corpo porque a pele dela está ardendo. Ela mesma disse que a sua pele está ardendo porque ela está sentindo dor em cada pedacinho do corpo dela. Ela relatou que ela está sentindo dor no couro cabeludo até a planta dos pés. Dores que ela nunca sentiu, mas que ela começou a sentir agora depois que ela teve o filho dela assassinado por esse Estado que deveria garantir alimentação, educação, saúde e, sobretudo, segurança pública para as pessoas dessa cidade e desse estado. Mas, infelizmente, a gente vive num estado que está sendo orquestrado para poder garantir ainda mais insegurança para as pessoas que mais precisam. Cuida do pai desse rapaz. Eu esqueci o nome do pai dele agora, mas o Senhor sabe. Cuida do pai dele. Esse homem que teve que agitar todo o sepultamento do filho e que ainda não conseguiu parar para chorar. Esse homem que agora a gente precisa orar pela segurança dele, porque ele deu algumas entrevistas para grandes meios de comunicação e a gente sabe que, infelizmente, ele pode sofrer retaliação daqueles que assassinaram seu filho. Guarda esse homem em segurança. Acampa teus anjos ao redor da família do Eros, Senhor, e não deixe, Senhor, que a maldade do homem mau e do homem perverso e do homem violento faça com que essa família chore ainda mais. Guarda aquelas pessoas daquela favela, Senhor, uma favela que tem uma proeminência em educação, cultura, esporte, lazer para aquelas pessoas. Aquilo que o Estado não faz, existem pessoas lá dentro produzindo arte e cultura de qualidade dentro daquela comunidade. Guarda, Senhor, esses fazedores de cultura. Guarda essas pessoas de movimentos sociais. Muitos deles, Senhor, têm mais compromisso com a justiça de que muita gente que está construindo esses castelos dessas corporações
pregações evangélicas que só querem saber de igrejas cheias, só querem saber do dízimo de pessoas pobres, mas estão pouco se importando com o evangelho de justiça que o Senhor propagou para a gente. Ajuda, Senhor, as pessoas daquela comunidade que eram amigas desse rapaz que foi assassinado. Tem muita gente chorando agora, tem muita gente agora destruída, Senhor, por dentro, porque eles sabem que eles estão na mira, eles sabem que eles estão na fila de execução. Senhor, altera, Senhor, o status quo desse estado. Altera, Senhor, a mentalidade das pessoas que estão nos equipamentos públicos. Altera, Senhor, o status quo dos governantes. Faz uma revolução, Senhor, através de nós, a tua igreja. Faz uma revolução para que a gente, Senhor, consiga atuar junto a essas comunidades como cidadãos que somos. Mas sobretudo como cidadãos do reino, porque a gente acredita, Senhor, que o teu reino é um reino de paz, alegria e justiça. Dê para a gente, Senhor, uma sede por justiça jamais vista. E que para a tua igreja, Senhor, e que para a tua igreja tenha responsabilidade na justiça que vai ser implementada nesses territórios. A gente quer, Senhor, a gente quer mais do que ser testemunha do teu amor, a gente quer servir, a gente quer ser instrumento do teu amor no nosso estado e no nosso município. Guarda o nosso coração, Senhor, não nos deixa ser indiferentes. Guarda o nosso coração enquanto igreja, que o nosso coração esteja disponível para chorar, mas também esteja disponível para arregaçar as mangas e construir uma cidade que tenha paz, alegria e justiça como o teu reino, Senhor. Guarda o coração da tua igreja, Senhor, que a tua igreja seja relevante nessa terra. Guarda a família do Eros, dê para eles descanso e paz. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós acreditamos no milagre. A gente acredita que essa mãe vai dormir hoje. A gente acredita que esse pai vai dormir hoje. A gente acredita que eles vão conduzir da melhor forma a criação desse pequeno bebê que já é órfão, Pai. Faz com que o teu amor seja visto naquele lugar. Que ninguém entenda que como é que no meio de tanta dor eles estão sentindo alguma coisa como um alívio no coração. Que eles saibam que é o teu doce Espírito. É o teu doce Espírito sendo derramado sobre essa comunidade e sobre todas as outras comunidades. Teu povo precisa de alento, Senhor, e a gente sabe que tão somente do teu coração é que brota uma paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós te oramos e acreditamos no teu milagre, Senhor. Amém. Amém. Um convite ao choro não combina com essa igreja que propagam hoje em dia. Um convite ao pranto, ao lamento, destoa dessa igreja que vive de brados de vitórias e vive de brados histéricos por alguma coisa. Esse convite ao lamento destoa dessa igreja estruturada em cima de sorrisos de botox, sorrisos que são indiferentes à realidade da vida. Mas essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela nos coloca com os pés cravados na realidade da vida. E a realidade da vida muitas vezes é violenta. A realidade da vida muitas vezes é dolorosa e dolorida. Dolorosa na sua estrutura e dolorida fisicamente. Dói na gente. Essa é a igreja que a Rizoma é. A igreja que quando ouve um lamento, chora junto. Mas é a igreja que tem a confiança que o sorriso vem pelo amanhecer. Só por isso, por essa, o que eu chamo da certa incerteza da fé que a gente caminha.
Se você quer caminhar esse evangelho que é real, aqui não há sorrisos botocados, não há. Aqui há prantos reais e quando se sorri de verdade. O sorriso vem da alma. E quando esse sorriso vem da alma, ele contagia muita gente. Então, se você quer experimentar esse evangelho, vem aqui ficar com a gente. Aqui é seu lugar. Amém? Amém. Amém. Deixa eu pegar meu telefone aqui para ver a hora. Peraí. Para ser oprimido também. Para ser oprimido. Eu já pego para isso, para ver o tempo aqui, para passar essa minha opressão aqui. Deixa eu botar aqui. Hoje a gente estamos com os horários todos alterados aqui hoje. Estamos ouvindo música ali. Bom, boa noite, gente. Graça e paz. Você que está aí nos ouvindo, você que está aqui presencialmente. Para quem não esteve aqui mais cedo, perdeu. E perdeu mesmo. Tivemos hoje uma aula com o professor Felipe Carim. Ele é um irmão muçulmano. E tivemos acho que para mim vai ficar marcado uma cena de... Ele tem na cultura muçulmana, né? Eles têm a oração no pôr do sol, né? E eles seguem literalmente o horário do pôr do sol. E hoje foi 5h10 da tarde. E a aula era para começar às 5 horas. Ele perguntou se poderia começar um pouquinho mais tarde, porque ele teria a oração de 5h10. Eu falei, meu irmão, óbvio que a gente vai começar na hora que você puder. E você está mais do que convidado para usar esse espaço do templo para a sua oração. E tivemos hoje aqui um irmão muçulmano que pegou seu tapete, posicionou na direção correta e teve o tempo que ele precisou para se conectar com o sagrado da forma que ele entende assim. E tanto eu, o pastor Rafael estava aqui também na hora, todo mundo estava aqui, a gente parou por alguns segundos para olhar aquilo, né, pastor Rafael, para se admirar com a beleza de uma coisa tão simples, mas com um gesto tão profundo que eu acho que pelo menos me marcou e eu vou carregar isso comigo para sempre. Amém? Amém? Obrigado, professor Carim, por ter vindo aqui hoje compartilhar saber conosco. Eu disse isso após a aula, vou repetir aqui para a gente. Eu acho que a igreja tem uma função sine qua non de partilhar saber, de construir saber comunitariamente. E um saber plural, tá? Não um saber uníssono, um saber plural. Então, isso faz parte da missão da Rizoma, do que a gente entende igreja. Amém? Amém. Hoje, nós vamos continuar a mensagem do último domingo. Vou dar uma recapitulada do que foi semana passada, rapidinho, só para a gente poder contextualizar e ter sentido, até para quem estava ali. Aconselho o seguinte: quem não ouviu essa mensagem semana passada, tá no YouTube, não tá? Gente, falando nisso, Rizoma tem um canal no YouTube que entra todas as mensagens, tudo que é falado aqui, tá lá. Siga, acompanha, curte, deixa sua opinião, porque isso ajuda a divulgar tudo que a igreja tem feito. Seja parte da igreja dessa maneira, pelo menos. Você não pode estar aqui presencialmente, faça isso. Semana passada a gente falou do capítulo Mateus 11. Na verdade, a gente falou do capítulo todo. Inclusive, fala isso que a pastora Fabíola falou na realidade hoje. Ela contextualizou com fato. Ele diz que eles cantaram, tocaram flauta, eles cantaram, as pessoas não dançaram, e depois falam que eles lamentaram e as pessoas não lamentavam, elas não choravam, ou seja, elas não faziam nada, estavam apáticas, nada era suficiente. E esse é o evangelho, ou seja, chorar com aquele que chora também faz parte do evangelho. Jesus começa no capítulo de Mateus, para quem não estava, ele começa nos falando dessa revolução causada pelo reino de Deus. Aqueles que eram cegos começam a ver, aqueles que eram coxos começam a andar, aqueles que eram surdos começam a ouvir, aqueles que eram mortos ressuscitam. Ele mostra uma revolução palpável ali do reino de Deus acontecendo. Ele chega para os discípulos de João Batista e fala assim: vou falar nada para vocês não, vai lá e olha, tá aí, ó, vê isso aí acontecendo. E depois ele diz a questão do jugo, né? Ele começa a
a descrever, né, um pouco o que é esse jugo, né? Essas pessoas que esquadrinham o sagrado, que tentam sistematizar a forma de se relacionar com o sagrado, que tentam de alguma forma determinar normas, rotinas, ritualísticas, como se fosse a única forma de acesso a Deus, ao sagrado. E ele diz que, se você está cansado disso, ele faz um convite. Ele termina, basicamente, fazendo um convite. Ele diz assim: olha só, segue meu caminho, me segue, porque ele é leve e é suave. Eu vou te dar um descanso quando for necessário, respira, faz isso aqui que a gente fez hoje. A pastora Fabíola acabou de sair lá de Santa Amaro, ela teve esse momento que foi o momento dela respirar. Respira, a gente dá a mão e a gente continua. Foi isso. O capítulo 11 foi basicamente esse. Se afasta desses pesos, dessa ritualística, dessas regras, e vem para esse caminho que eu entendo que é o caminho da vida, que é o caminho do Evangelho. Acho que resumiu o capítulo 11, né? Para quem não foi, agora dá para continuar. Então, começando hoje, o texto de hoje, inclusive, vai ser Lucas 7, que na verdade é a continuação, 7:36 a 50, que é a continuação cronológica desse texto de Mateus. Já expliquei que não necessariamente os livros são colocados em ordem cronológica, mas depois de Mateus, capítulo Mateus 11, acontece Lucas 7, 36 e 50. Eu vou ler isso lá no final e vai ser rapidinho, a gente vai contextualizar para chegar lá. Em 1989, uma feminista negra chamada Kimberly Crenshaw, ela, ao analisar, ao estudar as opressões sofridas pelas mulheres negras, ela percebe que o racismo em si, o racismo por definição em si, ele não dava conta de descrever todas as opressões que assolavam aquelas mulheres. Ela percebeu que diferentes formas de opressão assolavam aquelas mulheres e que se interconectavam e se reforçavam mutuamente. Aquelas mulheres negras, elas não sofriam só racismo, elas sofriam capacitismo, etarismo, heteronormatividade, hierarquia de classes, vamos lembrar. Um colonialismo, mas um colonialismo quer dizer, de um povo dominante subjugando a cultura, o corpo de um povo dominado. E isso ela percebeu que era algo que atravessava grupos, que atravessava indivíduos. Ela era uma feminista, ela estava falando literalmente do grupo de mulheres, mas ela percebeu que várias dessas opressões que assolavam a comunidade das mulheres negras assolavam outras mulheres também. E ela criou um termo para isso, que chama interseccionalidade. O que significa literalmente isso? Significa que grupos distintos de indivíduos podem sofrer o mesmo tipo de opressão. Está fazendo sentido? O que quer dizer o seguinte? Uma mulher negra, ela pode sofrer racismo. Uma mulher negra idosa, ela pode sofrer racismo, etarismo. Só que uma mulher branca idosa também pode sofrer etarismo. Uma mulher branca homossexual pode sofrer preconceito, tanto quanto uma mulher negra homossexual. Então ela percebeu que esses males, essas opressões, essas forças opressoras, elas se interconectavam e ganhavam força, oprimiam mais ainda. Faz sentido até agora? Vamos lá. Isso foi em 1989. Em 1992, outra teóloga, uma feminista, Elizabeth Schussler Fiorenza, ela criou um conceito, isso que eu quero que vocês entendam, chamado quiriarquia. O que é esse conceito? Kyrios vem de senhor e arque vem de domínio. O que ela descreveu? Ela descreve uma estrutura de poder que é multidimensional, que engloba não apenas um grupo, mas que atravessa a própria condição humana. Ou seja, o mal não oprime só um grupo específico.
ele oprime de variadas formas todos os grupos. Faz sentido até agora? De formas diferentes, algumas formas semelhantes, mas o mal oprime a todos. Aqui, essas duas teólogas, quer dizer, uma teóloga e outra não, elas falavam literalmente das mulheres, eram feministas. Mas eu transponho essa realidade da criarquia para todos nós, para a humanidade. A humanidade sofre na sua totalidade opressões que transpassam não só gênero, elas são ligadas à própria condição humana. Faz sentido? E o que é interessante aqui? Em Mateus 11, a gente entende, naquela descrição do jugo, que não há como normatizar o sagrado. O que ele disse lá? Não importa se você é inteligente, se você é sábio, não importa se é batista, se você é pentecostal, não importa se você é parede preta, não importa não sei o que. Não importa a forma que você esquadrinha o sagrado, que você esmiuça isso, não há regra que nos aproxime ou crie um relacionamento com Deus. Mateus 11 diz isso. Estou errado? A gente viu isso semana passada. Não há regras para o sagrado, não há regras para Deus e não há regras para o bom. Ele se manifesta de maneiras múltiplas. Estão acompanhando? Só que ao mesmo tempo, prestem atenção, não há como definir o mal. Não há como dizer exatamente assim. O mal age assim. O mal é isso. Tanto o sagrado quanto o profano não cabem numa classificação singular. Não cabem na nossa realidade cognitiva. Tentar enxergar Deus na sua totalidade, na sua singularidade, é algo muito além da nossa capacidade. Eu não consigo. E tentar fazer isso é o que Mateus fala. Olha, isso foi oculto aos sábios, foi oculto aos inteligentes, mas foi revelado aos pequenininhos. Aqueles que não têm direito de fala, aqueles que não têm conhecimento, mas que se relacionam com o sagrado de uma forma para além da intelectualidade, além do conhecimento. Só que Mateus 11, isso que eu quero que vocês prestem atenção, ele nos dá uma orientação, vamos chamar assim, para uma forma da gente enxergar o intangível. Uma forma da gente enxergar ou se relacionar com aquilo que não é palpável, aquilo que eu não vejo, aquilo que não está dentro da minha tangibilidade, aquilo que está aqui, que eu não pego, que não tem corpo. Mateus 11, ele fala assim, quando os discípulos de João Batista falam assim, vem cá, você é o Cristo, não é? Como é que está essa história? O reino de Deus está aqui, não sei o que. Ele fala, olha, não vou te dizer nada não, olha e ouve o que está acontecendo. Olha para quem não enxergava, vocês estão vendo ele ali? Agora eles enxergam. Aqueles que não ouviam, vocês estão vendo ele ali? Está vendo ele? Agora ele ouve. Aqueles que não andavam, agora estão andando. Aqueles que estavam mortos, agora vivem. O que Jesus falou? Olha para o próximo, porque ali está a manifestação concreta do sagrado. Parênteses. Atualmente, a gente debate, a gente não, mas socialmente a gente debate, se o que existe na virtualidade, se aquilo que existe somente no mundo das palavras, e por não serem palpáveis, não podem ser criminalizados. Talvez por não serem palpáveis, nos causem a sensação enganosa de serem inofensivas. Das palavras serem inofensivas, da virtualidade ser inofensiva, afinal de contas, não é palpável. E aquilo que não é palpável dentro da nossa consciência, dentro da nossa cultura, aquilo que não é palpável, aquilo que não é material, aquilo que não é tangível, não existe. Estou errado? A gente aprende assim. Mas a gente esquece de uma coisa, que a imaterialidade da palavra, que a imaterialidade da virtualidade
se torna palpável nas consequências que ela causa na vida do outro. Eu não tenho como avaliar palavras que vão ao vento. Eu não tenho como avaliar a virtualidade, porque ela fica num plano que é etéreo. Mas eu tenho como avaliar a lágrima de uma mãe que chora por um filho que morre. Isso eu tenho. Eu tenho como avaliar. A pastora Fabíola falou essa semana no nosso grupo, falou sobre a questão dessa necropolítica, né? Dessa política de morte do Estado. E eu falei, a gente já passou da necropolítica, a gente tem uma consciência, uma necroconsciência, porque uma necropolítica precisa de regras precisa de comandos, ela precisa de determinações. Uma necroconsciência, isso já vem de dentro. Eu não preciso nem receber ordem mais. Eu mato porque eu mato. Faz parte da minha estrutura. Isso eu consigo avaliar. Eu consigo avaliar uma fala racista no pranto da pessoa negra. Eu consigo avaliar uma fala homofóbica, uma piada homofóbica no extermínio de um travesti que está andando na rua. As palavras imateriais ganham vida no próximo, na vida do próximo. Aí, pensando isso, eu levanto uma questão, e eu quero que vocês parem e pensem nisso. Será se ainda somos capazes de perceber o outro? Será se ainda somos capazes de perceber o próximo? Ou a gente já tem tudo tão certinho, nossa ritualística de vida, nossas certezas, nossas verdades, está tudo tão esquadrinhado, está tudo tão normatizado, eu sou tão cheio de certeza, está tudo tão definido, que na verdade nós só percebemos a nós mesmos. Ou percebemos aquilo que o Caetano falou, tudo aquilo que é espelho, viramos adoradores de nós mesmos. Dividi com vocês, Hannah Arendt, em 1961, escreveu um livro que chama Entre o Passado e o Futuro. E ela abordou uma questão, que eu vou extrapolar um pouquinho, tá? Em 1957 foi lançado o primeiro satélite artificial da Terra, Sputnik. Pela primeira vez, eu conversei com o pastor Rafael essa semana, não foi? Maria conversa o tempo todo sobre isso. Tadinha minha mulher, ela ouve pregação 47 vezes por dia. Um dia fala, meu pastor, para, pastor, para com isso. É um pouquinho mais lascívia, ela vai falar, deixa isso aí. Ou corta isso daí, edita depois, pelo amor de Deus. Que vacilo, tá vendo? Fala. Ela abordou essa questão. Foi editar, tá? Foi editar, corta aí. Ela, ao falar, olha que interessante o raciocínio dela. Ao falar do primeiro satélite artificial da Terra, ela percebeu que pela primeira vez na história o ser humano se olhou de fora para dentro. O que quer dizer isso? Ele se olhou de fora do mundo, ele se percebeu dentro de um mundo. Só que o que isso causou no ser humano? De repente, a Terra, que era nosso lar, começou a não ser suficiente. Porque eu vi a possibilidade de outras coisas lá fora. A terra, que era a mãe que nos acolhia, se tornou uma prisão. Olha que loucura. A terra, que era onde eu tinha conforto, se tornou lugar de desconforto. E com isso, a gente ignorou um princípio básico, que é o princípio do espaço compartilhado. Sabe por que eu ignorei a partilha do espaço? O compartilhamento do espaço? Por quê? Porque eu tinha um fora do mundo para conquistar. Eu tinha tudo ali fora, então eu não era obrigado a lidar com os problemas. Para que eu vou pensar em lidar com guerra? Se eu tenho um cosmos todo para conquistar, que esse mundo se exploda, eu vou querer outra coisa. O mundo, a Terra, passou a não ser mais suficiente para a gente. Isso se espelhou nas nossas próprias relações, muitas vezes. Não vou consertar uma relação com outro que se dane, porque eu tenho milhões de opções de outras relações. Hannah Arendt fez isso. Me apropriando dessa percepção da Hannah Arendt, com esse advento das redes sociais,
inteligência artificial, essa artificialidade da perfeição estética desejada, essa produtividade inumana que nos é proposta, que nos é cobrada por essa sociedade, e essa inteligência infalível, robótica, que é almejada, nos colocou num lugar no qual ser humano não é mais suficiente. Desejamos o corpo do Instagram, desejamos a vida da inteligência artificial, desejamos a retórica da inteligência artificial, porque ser humano já é algo passado. Isso aqui não me cabe mais, porque isso aqui é imperfeito. Isso aqui não cabe numa igreja que não chora com quem chora. Porque o choro é admissão de dor. A admissão de dor é a admissão de fracasso. Fracasso individual ou fracasso coletivo, mas é um fracasso. Fracasso, não nos cabe mais. Eu não quero isso. Então, minha própria condição como humano, não quero. Não quero esse convívio. Não quero esse contato. E isso nos força. É impressionante. Isso nos força num caminho que nos distancia de nós mesmos e do próximo, da coletividade e da construção do reino de Deus. Nesse mundo, nessa sociedade, esse mundo sistematizado, nessa sociedade com explicação para tudo, onde todo mundo tem explicação para tudo, a sociedade tem resposta para tudo. O não saber é humano e eu não quero não saber, eu quero ter resposta. Nessas variadas igrejas, onde suas identidades são propostas e respostas para tudo, aí vem Jesus, lá no capítulo 11, com uma nova proposta de caminho. Uma proposta de caminho de fé, sem a certeza. Uma proposta de caminho que se revela na caminhada. Uma proposta de caminho que esbarra na morte de um menino de 23 anos que não tinha que estar morto. Mas uma proposta de caminho que nos faz, como grupo, estar aqui domingo à noite e de alguma forma achar sentido nisso. Essa foi a proposta de Jesus, deixando essa sistematização do sagrado de lado e aceitar esse caminho da fé. Aceitar, como o Henrique falou uma vez, que Deus está na lágrima dessa mãe, Mônica, que chorou hoje. É difícil aceitar isso. Eu não sei se vocês lembram, 1984, MC Amilcar, não sei se vocês lembram, eu sou mais velhinho, ele lançou uma música que chamava assim, desculpa, só a pastora Fabiola é jovem, mas ele lançou uma música que falava assim: coisa de preto, de favelado, toca, ninguém fica parado. Coisa de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Mas Jesus tinha feito essa proposta há 2000 anos atrás. É engraçado falar isso aqui hoje, mas o funk e o evangelho, eles carregam similaridades latentes. Eles são violentos com nós mesmos, pela uma desconstrução de um sagrado distante, a construção de um sagrado presente e real. Eles são sensuais, que eu digo na sedução de vida até, e na própria sedução do sexo mesmo. Por favor, leiam Cantares, está mais do que explícito aqui, tá? Tanto o funk quanto o evangelho traz alento, muitas vezes, trazem esperança, geram sonhos, criam novas possibilidades e são veículos de protesto. Tanto o funk quanto o evangelho. Porém, tanto o funk quanto o evangelho não carregam sua maior virtude, sua maior força nessa lógica que eu consegui esquadrinhar aqui agora, naquilo que a gente conscientemente consegue apontar como sendo a qualidade, como sendo a realidade, como sendo aquilo que é. A grande força do evangelho transpassa isso, do mais devasso
ao mais puritano da vida, onde se ouve uma batida de funk, um corpo responde. Onde se ouve uma batida de funk, um pezinho embaixo da mesa, meu irmão, vai balançar. Uma cabecinha vai ficar do lado para o outro. Para corpos mais despudorados, até um quadradinho de 8 vai. Uma bunda balança até o chão. Se a coluna permitir. Só que o que a gente tem que entender, isso que eu quero que vocês entendam, essas reações, elas não passam primeiramente pelo nosso consciente, elas não passam pela nossa consciente, elas atravessam o lógico e alcançam um lugar onde não é raciocinável, é o lugar onde as coisas são porque são, só é. Claro que a partir do momento que você racionaliza essa sua reação, que você vê sua bunda balançando, aí você começa a avaliar aquilo, e dependendo do seu contrato social, você se autocensura. Vou parar de balançar minha bunda porque está errado. Não é o meu caso. Não é o caso. Acho que não é o caso de ninguém aqui. Todo mundo aqui balança a bunda assim, com a maior liberdade possível. Isso tem que editar ou dá para deixar? Desculpa, eu dou muito trabalho para edição aqui dos cultos, tá? Mas o fato de você se autocensurar não quer dizer que você não foi atingido por essa força inexplicável que fez seu corpo se mexer sem que você tenha controle. Você somente, olha o que você fez, você racionalizou essa sensação, rotulou isso de acordo com a sua cartilha político, social e religiosa. Então agora, aquilo que é incompreensível, aquilo que é inominável, agora você, dentro da sua cartilha, tem nome, origem, causa, consequência, etc, etc. E é da mesma forma a gente faz isso com o sagrado. Da mesma forma a gente faz isso com o evangelho, da mesma forma a gente faz isso com a nossa espiritualidade. Nós nominamos, nós criamos regras, nós determinamos caminhos, recompensas e castigos. Mas a boa nova de Cristo, boa nova do Cristo, o sagrado, é literalmente como funk. Atravessa a métrica da razão e simplesmente causa uma revolução. O funk causa uma revolução no corpo e o evangelho causa uma revolução na vida. O evangelho é coisa de gente, da humanidade. E quando toca, ninguém fica parado. E é sobre essa fé revolucionária, é sobre essa fé que move o corpo, que nos faz caminhar o caminho do Evangelho, o caminho do Jesus preto, pobre, periférico de Nazaré. Essa fé, esse caminhar que Lucas 7, 36, 50 fala. Eu não vou ler ele todo porque vocês já mais ou menos sabem o que é. Quando eu falar, vocês vão lembrar. Mas para vocês entenderem, quando Jesus termina falando lá em Mateus do jugo dele, vem, carrega meu jugo, esquece isso aí, gente, esquece as regras aí. Deixa essa batida do evangelho tocar no seu coração. Caminha sobre isso, esquece, vai sobre isso. Depois disso, ele é convidado para jantar na casa de um fariseu. Essa fala de Jesus aconteceu em Cafarnaum. Geograficamente, para vocês entenderem, espaço e população de Cafarnaum. Cafarnaum devia ter entre 1.000 a 2.000 pessoas. É o que tem. Só eu que estou falando, são as escavações arqueológicas que colocam. O tamanho de Cafarnaum era de 60 a 120 mil metros quadrados. Para vocês terem uma noção, vai de 9 campos de futebol até 17 campos de futebol. Se minha matemática não estiver errada. Para a gente ter uma matemática, depois, por favor, me corrija se eu estiver errado. Então, para vocês terem uma noção, campo de futebol é fácil a gente ter essa noção, para você ver que era pequeno. Todo mundo sabia o que acontecia ali. Então, provavelmente, essa mulher do texto que eu vou falar, ela ouviu Jesus falando. Ou se ela não ouviu, ela ouviu de alguém que ouviu de Jesus. E essa mulher, o texto diz, que era tida como pecadora,
Essa mulher, ela larga tudo, está fazendo, sai correndo, entra na casa de um fariseu, quebra todos os protocolos, vai, se joga aos pés de Jesus, põe os pés de Jesus no colo dela, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com o cabelo, unge Jesus com o melhor perfume que ela tinha. Essa mulher provavelmente ouviu o seguinte: essa estrutura religiosa que te oprime, essa sociedade que te ignora, que te maltrata, deixa isso de lado e segue meu caminho. Essa mulher ignora toda essa formalidade, ela ignora toda essa ritualística, ela ignora todos os contratos sociais, ela ignora todo o patriarcado, ela ignora todo o sexismo, ela simplesmente ouve a batida do evangelho e o seu corpo corre para Jesus. Quando você entrava na casa de um judeu, tinha uma bacia d'água para que você lavasse os pés, porque os pés, as estradas eram empoeiradas e você precisava se sentir bem, estar honrado. Então você lavava os pés do convidado para que ele entrasse na casa. Além de lavar os pés, o óleo servia para que você se ajeitasse, tirasse um hidratante. Quando a gente está aquela pele assim, você passa como se fosse um hidratante, você se arruma, você que esteja apresentável naquele momento, e você recebe um beijo de boas-vindas, de honrado, nem que seja um beijo falso, porque foi exatamente com esse beijo que o nosso mestre foi traído. Um beijo ritualístico, não um beijo tomado de amor e paixão. Essa mulher ignorou toda essa ritualística. Ela corre para Jesus, ignorando toda essa estrutura limpa, toda essa estrutura bela e recatada do lar, e ela transforma o seu próprio corpo e tudo que ela possuía, o melhor que ela possuía, a sua própria vida, e oferece a Jesus. Essa mulher encarnou o que a gente lê em Mateus 25. Quem tinha sede, você trouxe água. Quem tinha fome, você trouxe comida. Quem estava doente, você foi visitar. Você estava preso, foste te ver. Ela viu Jesus deitado com os pés sujos ainda. Ela foi lavar os pés de Jesus e secou os seus cabelos, que aos mesmos tempos o cabelo, olha que engraçado, né? Os cabelos soltos naquela época eram um sinal, é como se fosse, a gente tinha antigamente a coisa do rodar bolsinha, lembra? Os cabelos soltos, ainda não fala mais isso, né? Os cabelos soltos eram um sinal que a mulher poderia ser uma prostituta. Por isso até que o texto não fala prostituta, mas as informações que tem dela, até por ela estar com o cabelo solto, não era um comportamento de uma mulher bela e recatada do lar. Ela pegou aquilo que seria a vergonha dela e ofereceu para Jesus como oferta. Está aqui, eu seco o seu cabelo com o meu corpo, com o meu corpo é o que eu tenho. Se é o meu corpo que desejam, ela entendia que o corpo dela é o que ela tinha de melhor. É isso, o meu corpo está aqui para servi-lo, estou aqui, estou secando os seus pés. Ela entendeu na prática, ela realizou na prática aquilo que a gente tem que fazer em toda a mesa plural, é ver Jesus ali fora e servir. Amém. Ela encarnou a realidade que nós precisamos encarnar toda vez que vemos um irmão, uma irmã em situação de rua. Ao invés de virar o rosto, que nós sequemos os pés, lavemos os pés, que nós possamos ungir nossos irmãos, que nós possamos acolher nossos irmãos. Ela viu Jesus no meio das pessoas que queriam mal dele, sabe o que ela fez? Abraçou, beijou, cuidou de Jesus, acolheu Jesus. Toda vez que eu vejo um irmão e uma irmã em situação de rua, sendo maltratado, ignorado por essa sociedade, que eu acolha, que eu beije, que eu tome cuidado, que eu cuide dele. Jesus termina, vou terminar agora. Jesus termina dizendo para aquela mulher que a fé dela havia salvado ela. E olha que interessante. Fé não é palpável.
Mas a fé que gera atitudes de amor é. Ele fala que seus pecados foram perdoados, os do passado, os de agora e os por vir, porque aquela fé que levou ela a ignorar a religiosidade, aquela fé que levou ela a ignorar os contratos sociais, aquela fé que levou ela a olhar Jesus desamparado e simplesmente cuidar de Jesus, foram atos de amor. E quem ama não tem tempo para lidar com culpa. Quem ama não tem tempo para ficar olhando para o passado, porque a dor de uma mãe que agora chora, estamos todos aqui, agora tem uma mãe, Mônica, que eu não conheço, que está chorando agora. A Mônica é o símbolo de várias mães que eu não conheço agora, que nós não conhecemos, mas que estão chorando o mesmo pranto de uma mãe que perdeu o filho. A Mônica é um símbolo maior do que a unidade de uma mulher. Ela representa uma situação em que a maldade do mundo coloca o ser humano. Ouçam isso. Essa mulher ignorou todas essas pressões, ignorou todas essas opressões, ignorou toda essa lógica do mundo. Ela simplesmente ouviu a batida do Evangelho e seu corpo correu para Jesus. E sua fé se transformou em prática de amor. É sobre isso, gente. O Evangelho é sobre isso. Essa igreja é sobre isso. E é só sobre isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor Rafael, quer orar pra gente, por favor? Senhor Deus eterno, amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado por essa expressão do Teu amor falada através do nosso pastor, para a nossa vida, para o nosso coração. Que seja uma semente que se torne uma árvore frutífera, Senhor, na nossa vida, para que possamos distribuir esse Evangelho a todos que estão próximos de nós. E a todos que precisam e buscam esses frutos, Senhor. Nos ajuda como comunidade, nos ajuda no coletivo a sermos essa igreja que vai até as pessoas que estão precisando, Senhor, que estão precisando ouvir, Pai. Que essa mensagem no Instagram, no YouTube, ela possa reverberar na internet, para que mais pessoas possam ouvir o que estamos tentando fazer aqui nesse lugar, Senhor. Amém, o que estamos tentando construir no Teu reino. Amém. Nos usa, nos capacita, nos orienta, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Amém, dá, Senhor, descanso e sono em meio a tantas trevas que vemos ao nosso redor, Senhor. Amém. Nos ajuda, Senhor, a partilhar a Tua luz e o Teu amor com o nosso próximo. Amém. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Até o próximo domingo.